Com certeza, todos nós já passamos por essa situação, não é mesmo? Acontece de nos interessarmos por uma garota, criamos esperanças de que as coisas possam dar certo com ela, e, de repente, ela nos ignora. É algo que deixa a gente pensando, por que as garotas sempre fazem isso? Bem, eu acredito que seja algo meio automático, como um instinto ou algo que está no subconsciente delas, quase como um teste para ver como vamos reagir. E infelizmente, a maioria de nós costuma agir da pior forma possível. Eu mesmo tive que aprender da maneira mais difícil várias vezes que, se você não reage da forma certa quando uma garota faz isso, meu amigo, a coisa vai por água abaixo. A maioria dos caras quando uma garota começa a se fazer de difícil, o que eles fazem? Partem pra cima, como se não houvesse amanhã. E é aí que mora o problema, porque é justamente por isso que as garotas continuam agindo assim. No vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada em algumas dessas situações comuns onde as garotas fazem esse joguinho. Vou te ensinar um segredo de como você deve reagir quando ela te ignora. E fica ligado, é importante assistir até o final porque em algumas dessas situações, você provavelmente vai agir da pior forma. Primeira situação, a famosa pré-rejeição. Sabe quando tem uma garota que tá no seu radar, mas você fica naquela dúvida cruel se deve ou não dar o primeiro passo porque não tem certeza se ela tá na mesma vibe que você? Tipo, eu lembro da época da academia, quando eu tentava fazer contato visual com alguma mulher, buscando alguma abertura pra puxar assunto, mas, o problema é que você nunca sabe, talvez a mina seja casada ou simplesmente não esteja interessada. Mas, veja só, o que eu costumava fazer nessas situações, o que não era o certo, era ficar pescando por interesse. Ficava procurando sinais de que ela estava realmente afim de mim, porque aí, na minha cabeça, as chances de levar um fora seriam menores, e eu teria mais confiança para chegar nela. Só que o problema é que isso acaba sendo mega esquisito, porque a mulher percebe que você tá afim de chegar e puxar um papo com ela, mas só que você apenas fica rondando ela e não faz nada. A forma certa de fazer isso é agir como se fosse um agente da marinha em uma missão super secreta. Você vai se infiltrar de forma cirúrgica, chegar lá e sair. Basicamente, na primeira oportunidade que tiver para conversar com aquela garota, você vai lá e faz isso. Vai se aproximar, bater um papo de boa por uns 2 ou 3 minutos e então fala: "Ei, você parece ser uma pessoa legal, que tal a gente sair algum dia?" A beleza disso é que evita que a gente perca tempo com mulheres que, no final das contas, não tão afim da gente. Ou ela diz sim e aí você marca um encontro, o que seria incrível, ou ela diz não e aí você não precisa mais ficar naquela agonia de pensar se ela tá interessada em você ou não. Com certeza, é um verdadeiro quebra-cabeça emocional. Além disso, quando você é honesto e vai direto ao ponto, é como se estivesse passando no teste delas, porque é exatamente o que elas querem. O problema é que, a maioria dos caras não adotam essa abordagem, e acaba não indo para a próxima fase. Segundo ponto. Ela não fica no celular o tempo todo. Sabe quando você consegue o contato dela e parece uma grande conquista? Você pega o celular, envia uma mensagem. Sabe quando você manda aquela primeira mensagem e ela não responde? Ou talvez ela responda a primeira mensagem, mas depois fica meio fria? E aí você fica se perguntando por que as garotas fazem isso? Por que ela me deu o número se não tá interessada? Bem, pode ser que, naquele momento, ela tenha se sentido pressionada a dar o número para você, ou talvez ela estava em dúvida e acabou desistindo. Do ponto de vista masculino, é complicado para nossa autoestima aceitar isso. A gente pensa, nada disso, ela me deu o número, então eu vou resolver isso, vou descobrir o que tá acontecendo. Então aqui vão algumas mensagens que você nunca deve mandar para ela quando estiver nessa situação. Mensagens tipo: "Ei, não ouvi nada de você hoje", com reticências, ou às vezes, os caras tentam ser criativos e flertar, mandam algo como "espero que você não tenha sido comida por um tubarão", seguido de um emoji sorridente. Isso só acaba soando super desesperado, e nenhuma garota vai responder a isso, porque o que mais as mulheres detestam são homens desesperados e com baixa autoestima. A forma certa de agir aqui é parar, e aceitar que ela não está interessada em você e seguir em frente com a sua vida. Senão, você só vai se torturar e continuar esperando que talvez a próxima mensagem desvende o mistério. Mas caso você queira muito sair com ela, eu indico que você tenha paciência. Entre em contato com ela depois de uns 4 ou 5 dias após a falta de resposta para não parecer desesperado e aí você manda algo como: "Ei, minha semana tá uma loucura, mas adoraria marcar de sair para tomar algo. Você tá livre na quarta ou quinta noite?" Pode funcionar, porque meio que coloca a responsabilidade de vocês não terem conversado por sua causa, não por causa dela. No entanto, na maioria das vezes, ela provavelmente não estará interessada, mas aquelas garotas que estavam em dúvida ou se sentiram pressionadas, vão achar isso atraente e provavelmente vão te responder. Terceiro ponto. Ela ficou fria. Muitas vezes, a gente consegue o número de uma garota, ela parece estar afim, responde as mensagens, mas chega um ponto em que parece que está perdendo o interesse e demora mais para responder. Essas situações são difíceis de lidar mentalmente, porque na nossa cabeça a gente pensa, porque ela não responde, ela estava claramente interessada.
Ela me deu o número e estava conversando comigo. O que aconteceu? Do ponto de vista delas, provavelmente ela se cansou da conversa ou surgiu uma opção mais emocionante. E o pior que a gente pode fazer nessas situações, e digo isso por experiência própria, é cair na armadilha de ficar mandando mensagens para as garotas em busca de validação, esquecendo que o objetivo real é se encontrar com a garota e explorar a possibilidade de um relacionamento. Eu já passei por momentos em que estava tão empolgado por ter o número de uma garota, porque isso era raro para mim na época, que eu só queria ouvir aquele som de notificação de mensagem e conferir a tela do celular para ver a mensagem dela. Às vezes, a gente fica nessa de que as garotas estão nos mandando mensagens, e é fácil cair na armadilha. Um dos maiores erros que tem e vejo muitos caras caindo nessa, é quando você envia uma mensagem e encontra um tópico de conversa no qual a garota responde muito bem, e aí você simplesmente fica batendo na tecla até acabar com o assunto de vez. Se a conversa fluiu, ótimo, mas também é bom variar os tópicos e não ficar preso a um só. A pegada é que, se você ficar falando sobre o mesmo assunto, a mina vai acabar entediada e pensando, quando esse cara vai me chamar pra sair? A forma certa de lidar com isso é criar uma regra pra você mesmo. Essa regra realmente mudou minha vida no quesito namoro. Eu, depois de 3 ou 4 mensagens, já parto para marcar o encontro, não importa como esteja o assunto, porque depois desse ponto, a probabilidade dela esfriar com o passar do tempo e a coisa ficar meio devagar é bem alta. Então não perca tempo e seja ousado, elas amam isso. Quarto ponto. Ela não quer se comprometer. Imagine que é a noite antes do encontro, você manda uma mensagem de confirmação. Ei, estamos confirmados para amanhã à noite às 20 horas, e a garota responde dizendo que não está se sentindo bem e pede para remarcar, ou então solta um: desculpa, esqueci que minha amiga está na cidade. É impressionante quantas vezes as mulheres inventam isso, né? Mas você sabe o porquê elas geralmente usam essas desculpas? Muitas vezes, as garotas acabam complicando demais a situação, ficam pensando demais e acabam desistindo, ou estavam indecisas e não tinham certeza se queriam sair com você. Ou surge uma outra opção e elas decidem sair com outro cara. Por isso você não pode errar desde o primeiro contato. Agora, o errado a se fazer nessa situação é continuar tentando mandar mensagens do tipo: tudo bem, então bora sair neste fim de semana, e nessa hora, é hora de entender a deixa. Se ela ainda está pensando na ideia de sair contigo e você fica mandando mensagens, na real, você está se humilhando demais e ainda está pressionando ela a sair com você ou até mesmo ser grossa com você. Só aceite que ela não está mais interessada, e parta para a próxima. A forma certa de lidar com isso é sempre deixar a decisão com a garota. Assim, se ela decidir que quer sair contigo, ela mesma está tomando essa decisão, e isso é muito mais poderoso do que imagina. Então, você pode mandar uma mensagem do tipo: tranquilo, me avise quando quiser remarcar. E por fim. Ponto 5. Tem aquelas garotas que, na hora do beijo, viram um lutador de boxe, não é mesmo? Elas começam a desviar, se esquivar, e você não consegue dar o beijo. Primeiro, é importante entender a técnica adequada para chegar ao beijo com uma garota. Tudo começa quando você encontra a garota e dá um abraço caloroso, que quebra a barreira do toque. Isso provavelmente vai levar a mais toques brincalhões ao longo da noite. Talvez ela te provoque, ou você a provoque de volta, o importante é manter o contato físico. Quando você está conversando com ela, isso é um termostato para saber se você pode ou não avançar. Também é importante entender o ritmo de um encontro. Geralmente, quando ambos chegam, vocês falam um pouco mais rápido, estão um pouco mais nervosos. Mas, à medida que o tempo passa, é bom começar a diminuir a velocidade na fala e nos movimentos. À medida que você diminui a velocidade, cria uma energia mais sensual que vai colocar os dois em uma mentalidade mais sexual. Agora, o que não é legal é perguntar diretamente à garota se você pode beijá-la. Obviamente, se você tenta dar um beijo e ela recusar, não insista. Mas perguntar algo como: posso te beijar agora? Não é muito sexy, às vezes até funciona, mas não é legal. Outra forma ruim de fazer isso é esperar até o momento de se despedirem, porque aí fica meio clichê, tem muita pressão envolvida. A parada é ir para o beijo uns 5 minutos antes, quando você sente que a noite está prestes a acabar. Assim, é um pouco menos esperado, o que deixa tudo mais emocionante. Outra tática que comecei a usar é: se eu percebo que o encontro vai acabar em minha casa ou na dela, eu espero chegar até aquele local mais privado para beijar, porque a tensão sexual vai lá em cima e, muitas vezes, as coisas acabavam avançando bem além do beijo. Mas, se ela evitar o beijo depois de você ter feito tudo certinho, é só seguir em frente. O que você precisa compreender a fundo é que a arma suprema de uma mulher no jogo de sedução é fazer-se de difícil, o que significa ignorar os caras que estão interessados nela, porque, como vimos, normalmente isso funciona e faz com que eles corram atrás delas. E a única forma de combater isso é usar a arma suprema de um homem no jogo de sedução, que é se afastar, sair da situação e fazer a garota entender que você não tolera esse tipo de comportamento.
Não importa o que você diga ou faça nessas situações, no fim das contas, você ainda está dando mais atenção a alguém que teve um comportamento ruim. E ao se afastar dessa situação, é a única forma de fazer a garota perceber: poxa, eu posso ter perdido esse cara agindo assim. Se você está tendo dificuldades para desenvolver uma mentalidade masculina forte, eu recomendo que assista ao vídeo que aparecerá nos cards no final deste vídeo sobre a arte da atração, como atrair e manter o interesse dela em você. Se começar a fazer essas coisas regularmente, vai se programar para se comportar, agir e se mover como o tipo de cara que todas as mulheres querem. E se você é novo no canal, pode clicar aqui embaixo para se inscrever, porque eu lanço vídeos novos toda semana, e você não quer perder nenhum dos meus vídeos. Fique ligado para o próximo. Até lá!